não queria que eu me envolvesse com uma questão dos terreiros, mas era inevitável, porque a gente via aquilo, eu gostava muito. Até que um dia chegou esse mestre e ele fez um toque assim. Vou pedir permissão aqui, só para citar aqui nesse instrumento, o que me puxou para a música. Eu fiquei louco por esse toque, eu fiquei louco por essa forma que ele chamava, era um bongô de plástico, era vermelho, era tudo muito bonito aquilo, eu gostava, mas do jeito que eu estava aqui eu tinha que ficar na janela, porque a metodologia de disciplina do bairro, nos finais de semana, onde tinha bebedeira, as crianças ficavam nuas de cintura para baixo, elas não poderiam se envolver nas bebedeiras e nas festas, então ficava sempre olhando daqui, até um dia eu consegui um calção, fugi, peguei o instrumento e fiz esse toque. Aí ele olhou para o lado e disse: quem mandou você pegar isso? Eu disse: não, eu gosto disso aqui. Eu chamei até tamborim. Isso não é tamborim, isso é um bongô. Aí ele disse assim, olhou para mim e disse: olha, aprenda a tocar esse instrumento que eu vou te dar, ele é seu. E aquilo me chamou a atenção. E aí eu me esforcei a fazê-lo. Claro que nos dias de semana eu ficava ansioso, esperando os finais de semana para isso. E sempre querendo tocar o instrumento. Ele: não é assim não, tem que limpar. Aí ele pegava tipo um vassol, e eu fui aprendendo a limpar o instrumento. Aí ele me ensinou a limpar o agogô, a limpar o pandeiro, a limpar o instrumento antes de tomar as aulas. E aí ele começou a me ensinar a praticar instrumento por instrumento, e eu fui tomando gosto por aquilo. Mas claro que aquilo não foi a minha primeira profissão, também, ali já vamos dizer que não foi o primeiro despertar. O fato de eu morar num bairro sem saneamento e de morro acima, fez com que eu levasse água morro acima, né? Fui um aguadeiro, e os aguadeiros tinham, por know-how, subir com a lata na cabeça, com os baldes aqui, porque também estava extinto, proibido animais, né, nos centros urbanos, então acabou os burros subirem com barris de água nos lombos, tinha que ser pessoas. E isso eu fiz, subia e descia tocando esses instrumentos. E é claro que sempre ali um samba, o que alguém cantava, o que alguém dizia. E claro que ao longo do tempo, a primeira oportunidade que eu tive, né, de tocar, eu queria expor aquilo que minha comunidade estava me ensinando. Né? Eu não conhecia o outro lado, não conhecia ainda realmente como era a classe média. E tive a oportunidade de tocar num grupo, né? Um grupo na escola do Luiziano, com um fato muito simples. Vou contar a vocês mais ou menos o que aconteceu. Eu fui vender picolé, né? Peguei uma caixa e levei assim, no verão, uns 2 meses na porta da escola Luiziana com essa caixa de picolé. Mas só que eu vendia picolé batucando na minha caixa. Picolé. Isso o pessoal gostava. E chegou um dia um músico, ou melhor, eu vendendo picolé, aí estou vendo, entrando na escola, meus sonhos, assim, tumbadoras, castas, bateria, guitarra, e eu olhando assim, louco com aquilo. Aí um dia veio um dos músicos, ele chegou para mim e falou: picolé, hoje a gente está com um problema enorme na escola, ninguém sabe tocar esses instrumentos de percussão. Você sabe tocar isso? Eu disse: rapaz, eu sei tocar tumbadora. Então você participa do nosso festival, que eu estou botando uma música no festival da escola, um auditório enorme, nunca tinha pisado os pés num auditório, e vai ser legal. Tá, me convidou, aí eu falei: deixa eu vender meu picolé primeiro. Aí ele disse: não,
venha vender o picolé aqui dentro, que é mais rápido. Era tudo que eu queria, era vender picolé dentro da escola. Porque era mais rápido. Vender o picolé e não ficava disputando com o pessoal. E aí, professor Azevedo, ele é pai do Paulo Emílio, que é um campeão de vôlei, inclusive, pessoa maravilhosa, né? O diretor da escola, que é o professor Azevedo. Quando ele viu aquele movimento todo, ele olhou e disse: olha, mas não pode vender picolé, que é só hoje. Mas a grande oportunidade foi quando a gente tocou a primeira música, né? Que toquei a primeira música, que empolgou, aí veio a segunda. O pessoal já não gostou muito. Aí alguém na coxinha já disse: olha, eu não vou trazer esse cara não. Aí já começou a me chamar e eu terminei tocando a primeira música, a terceira, a quarta, a quinta, sei lá, saí tocando. E de repente virei um percussionista naquele dia na escola. Claro que ganhei um carinho enorme e consegui algo talvez mais importante da minha vida até hoje, que foi ingressar no Mobral, porque até então eu não tinha formação, né? Eu não tinha, não era alfabetizado. Então, o movimento de alfabetização brasileira, lindo, só que eu estudava com senhoras e aproveitei que eu tinha uma tia deficiente visual e que ia junto com ela. Isso foi sensacional na minha vida. Eu levei 7 meses nessa preparação e isso me fez ler e escrever. E claro, essa curiosidade que eu tenho na vida, continuo sendo um estudante. Bom, e começo a ser acreditado na música. Esse mesmo amigo meu me leva para um grupo chamado Mar Revolto, que era um grupo de rock na época, e esse grupo, toco com eles, e a partir desse grupo comecei a me entrosar na Bahia. Comecei a tocar com o Paulinho Boca, que veio dos Baianos, Luiz Buritiba, e aí eu estava virando músico. E enquanto isso, meu bairro estava virando um terror. Estava virando um problema, não é? Encostas caindo, crianças ficando doentes, porque como o bairro crescia para cima, os esgotos estavam jogando tudo para baixo. Né? As pessoas de melhor poder aquisitivo estavam fazendo suas casas, porque estavam lá embaixo, não tinha nem como saber que os esgotos estavam acabando com o manancial, né? Até que eu fiz aquela música: olha, água mineral. Né? Acabando com o manancial, acabando com as estruturas, provocando doenças enormes no bairro. E está eu querendo fazer alguma coisa, mas não tinha essa capacidade, nem esse poder. Até, minha gente, que eu sou convidado para tocar num estúdio, porque ninguém sabia fazer músicas com toques populares. A Bahia estava contaminada pela música internacional, né? E tudo que acontecia de popular acontecia na rua, não acontecia nas gravações dos discos, a não ser o frevo de Dodô Asmar, ou o que Caetano e Gil faziam, os Novos Baianos, mas todos moravam no Rio, eles não moravam na Bahia. Então nós éramos desprovidos disso. E aí fui para esse estúdio, trabalhar nesse estúdio, né? Um estúdio chamado WR. E comecei a trabalhar para pessoas que, se falar, vocês não vão acreditar como a vida nos promete surpresas. Né? Eu me lembro que com 15 dias no estúdio, né, já final do ano, perto do Natal, várias pessoas entravam buscando uma solução para fazer o Jingle Bell, o jingle do Natal. Sabe quem eram as pessoas? Duda Mendonça, Washington Oliveto, Nizam Guanais, Fernando Barros, os maiores publicitários do país, hoje, que ainda novos, buscavam fazer isso. Eles faziam por concorrência, né? E aí, vinha, não dava certo, aí chamava um, chamava outro, chamava 10 pessoas. Não tinha sample como tem hoje, né? Um estúdio de 8 canais. Eu estou vendo aquilo tudo, sempre fui na minha. Aí cheguei para Rangel e disse: rapaz, eu faço isso aí, velho. Aí o cara: que nada, eu já chamei Lorimbal, eu já chamei não sei quem para fazer o Jingle Bell, e ninguém conseguiu fazer, e você acha que você vai fazer isso no meu negócio? Eu faço. Eu disse: ó, vamos fazer o seguinte, se eu fizer, o senhor desconta os birimbais, né?
Número. Se eu não fizer o seu desconto de Benimbau, se eu fizer, você me paga o triplo. Que triplo? Eu lhe pago 10 vezes. Eu disse, tá, preciso de 8 Benimbaus. Aí eles foram, conseguiram 8 Benimbaus. Eu peguei e fiz a coisa mais simples do mundo. Eu peguei um e fiz bom, aí eu fiz bom, aí aí bom. E fiz a melodia em 8 Benimbaus. E aí, quando eu vejo, eu não sabia quem era a agência que tinha ganho, né? Aí disse os policiais, quem foi esse cara que fez? Quero saber quem é esse aí que fez. E Duda Mendonça naquele dia, quem foi? Quem foi que fez isso aí? Eu não sei o que. Eu disse, aí foi esse, o Carlinhos. Ele, rapaz. E foi para o Tio Correia, uma loja enorme, como insinuante. Eu sei que foi um sucesso isso e chamou a atenção. E aí eu comecei a ter oportunidades na vida. Claro que 1 ano, 2, chegava no estúdio Luiz Caldas, né? Luiz Caldas, vocês devem, acho que vários de vocês devem saber quem é Luiz Caldas. E chegou Luiz Caldas com um conhecimento enorme e experiência de baile. Aquilo foi lindo na minha vida, ter conhecido Luiz Caldas. E aí a Escola de Artes Cênicas começou a emprestar alunos também para o estúdio. Minha gente, e mais uma vez na sorte, vem alguém e me pede que eu faça uma música para cantar assim naturalmente, porque gostava daquela jeito que eu faço. Explodiu nos rádios na Bahia, explodiu nos rádios da Bahia. E aí todos nós, muito crianças ainda, ali, tocando, veio uma gravadora e disse, eu quero esse grupo que está aqui tocando. Mas aí ele foi, que era Roberto Santana, que tinha levado os Novos Baianos, Doces Bárbaros, etc. E quando ele chega de volta, já com a resposta da Poligram, que virou Universal, ele falou, nós precisamos de um solista. E o solista era Luiz Caldas, e fez Luiz Caldas de Acordes Verdes. E aí, a gente começou a fazer aquela coisa, essa mistura já de rua, com um cara que vinha da arte cênica, com um cara que já tocava bateria no pop rock, e se criou Luiz Caldas de Acordes Verdes. E nós criamos aquela música que foi um sucesso. Nega do cabelo duro, que não gosta de pentear, não sei se vocês sabiam. Isso, né, foi um sucesso enorme, vendeu mais de 1 milhão de discos na época, e ali estava criado, né, nós não batizamos esse nome, o que conhecemos como Axé Music. Se criou o Axé Music, que vai fazer 30 anos esse ano, esse acontecimento. Éramos crianças assim também com interesse de ganhar namoradas bonitas. A música tinha isso, então eu tocava muito por isso. E saímos pelo Brasil afora. E comecei a ver muitas necessidades, mas meu bairro continuava crescente os problemas. E, vamos dizer, a partir do Luiz Caldas, 3 anos depois, Caetano Veloso me chamou para tocar com ele. E eu fui tocar com Caetano, levei 8 meses fora, escrevi aquela música meia lua inteira para Caetano, etc. Levei 8 meses fora. Quando eu voltei no bairro para comemorar com minha mãe, porque nesse tempo todo eu já tinha construído a casa da minha mãe, e sobretudo, minha mãe pedia sempre que dobrasse as compras, porque os vizinhos que não tinham condição pediam que dessem ajudas. Então, traga farinha a mais, traga feijão a mais, que fulano está precisando. Minha mãe sempre teve esse pensamento também e me conduziu muito a isso. Eu só sei, minha comadre, que nessa noite instalou-se uma gangue chamada Bebê a bordo, e foi um tiroteio que eu nunca vi no bairro. Gigante, morreu pessoas inocentes, entrou polícia, aquela loucura que a gente não imaginava. Eu já tinha voltado com o interesse de fazer uma escola, mas ali a coisa ficou mais forte, porque não era isso que tinha se planejado para o bairro, nem espiritualmente, nem as comunidades. Foi aí que eu peguei a grana toda que eu ganhei na turnê e saí comprando instrumentos, né? Comprei timbal, violão e tudo, e comecei a pegar os meninos ali com a única intenção de prepará-los para justamente não cair nisso, não cair nesse erro enorme social, que é não esperar o tempo de Deus para você conquistar suas coisas.
E aí, corri, comprei esses instrumentos e comecei ao meio da rua fazer essa estrutura, ensinar o que o mestre me ensinou, alguma coisa que eu aprendi, e etc. E isso eu batizei de Vai Quem Vem. 5 anos depois, Sérgio Mendes chega, vocês sabem que é Sérgio Mendes, né? Um rei da música brasileira, chega na Bahia e me convida para gravar um disco, né? Porque ele gostou de uma música que eu cantei para ele por telefone. Ele disse: não, venha ver o grupo, venha ver o trabalho que estou fazendo aqui. Foi quando ele vai disse: isso é impressionante, essa rítmica é forte, é impressionante o que está acontecendo nesse bairro, a forma que isso aqui está sendo conduzido. Sérgio Mendes vai, a gente grava ali no bairro, leva o parte para o Rio de Janeiro. Resultado, 9 meses depois, recebo uma notícia: olha, vocês acabaram de ganhar o Grammy, Gramão, né? O Grammy de música internacional aqui, e foi aí que a gente começou a dizer, olha, até as pessoas se assustaram, porque eu cheguei e disse: olha, gente, eu agradeço muito esse prêmio, acho que isso é sensacional, mas não me envaidece. O que talvez me deixe feliz é se nós construímos uma escola aqui, né? Se nós fizéssemos essa encosta. E o pessoal começou a se assustar, porque não tinha nenhuma vaidade aquilo que a gente queria, que era outra coisa. Está querendo aquele sucesso de popstar, se queria realmente mudança. E continuei ali a fazer as coisas, menino, mas aí Deus começou a me promover outras sortes. Comecei a estourar uma música atrás da outra. Ou seja, toda aquela energia, aquele desejo, né, começou a fluir, assim, para o lado do bem. E começou a acontecer, explodir música, sucesso, hit, e comecei a ganhar dinheiro. Eu disse: olha, eu sempre fui acostumado a não ter dinheiro, então